Osteoporose, osteopenia. Significa uma baixa densidade mineral óssea, ou seja, um osso mais fraco. Como suspeitar, diagnosticar e tratar? Eu sou Júlia, sou médica e aqui nesse canal eu vou te dar dicas, orientações do que fazer em relação à sua saúde, aos cuidados de exames e tratamentos para você viver mais e melhor. Já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. O primeiro ponto é entender o porquê se preocupar se você tem um osso mais fraco, com uma osteopenia ou uma osteoporose. A gente sabe que de 1 a cada 2 mulheres, ou seja, metade das mulheres, vão sofrer alguma fratura ao longo da vida. E a fratura, ela impacta muito na qualidade de vida, nas comorbidades e até mesmo no risco de morte. Com uma fratura, em muitos casos você tem que ficar acamado, precisa de uma cirurgia que pode levar a outras complicações. Então, a prevenção da fratura é o melhor caminho. Como suspeitar de osteoporose? Infelizmente, a osteoporose é uma doença silenciosa. Então, na maioria dos casos, você não vai ter nenhum sintoma. Uma ou outra pessoa, já em casos mais avançados, podem sofrer dores na coluna, principalmente na coluna lombar, ou ter pequenas fraturas de estresse. O que são essas fraturas de estresse? São fraturas que ocorrem, em geral, com quedas, com impactos que são leves. Ou seja, se você cair da própria altura, geralmente não era para você ter uma fratura. Se você tem uma osteoporose, a chance de você quebrar o osso caindo de uma forma leve é maior. Como diagnosticar? O exame que a gente utiliza é a densitometria óssea, que chamamos de DEXA. A gente faz a densitometria da coluna lombar e do colo do fêmur, são os 2 principais ossos que serão utilizados. Nessa avaliação, a gente usa um score, que é o T-score. Quando você tem um T-score menor do que 2,5, você tem osteoporose. Menor, entre 1 e 2,5, você tem osteopenia. E por que é tão importante? Porque mesmo que você tenha osteopenia, o tratamento já tem que ser iniciado para evitar essa evolução. A partir de que idade você deve fazer esse exame? Tradicionalmente, ficou decidido que a partir dos 65 anos, todos nós devemos fazer a densitometria. No entanto, já sabemos hoje que mulheres após a menopausa já devem imediatamente começar esse exame. Em geral, na mulher brasileira e até mesmo em uma estimativa mundial, a idade de início da menopausa gira em torno de 50 anos. Então, é uma idade que geralmente recomendamos começar esse screening aí com a densitometria. Nos homens, geralmente indicamos a partir dos 60 anos. Alguns fatores de risco podem fazer a gente pedir uma densitometria um pouco antes. Por exemplo, se você fuma, é tabagista, consome grande quantidade de álcool, é sedentário, ou se você tem baixas doses de vitamina D, cálcio, hipertireoidismo, doença celíaca. Então, se você pode ter alguma doença, alguma comorbidade, o seu médico pode antecipar essa realização do primeiro exame. Após ser diagnosticado, temos que fazer o tratamento. Quando falamos em tratamento, tem o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. O não medicamentoso é basicamente também as recomendações que utilizamos para a prevenção dessa baixa densidade óssea. Quais são essas recomendações? Primeiro, exercício físico. Manter exercício físico regular, em média pelo menos 4 vezes na semana, e de preferência, algum exercício que cause uma necessidade de força, como uma musculação, um pilates. O segundo é uma alimentação com boa ingestão de cálcio. Sabemos que a recomendação de ingestão de cálcio diária é de 1.200 mg por dia. Isso pode ser feito combinando alimentos com a suplementação. Tudo vai depender do que você ingere de cálcio ao longo do dia. Como consumir cálcio adequadamente?
realmente é com ingestão de leite e derivados, então queijos, iogurtes ou o próprio copo de leite. Se for necessário a suplementação do cálcio, a minha orientação é que você dê preferência para o cálcio citrato. Outra avaliação são seus níveis de vitamina D. A vitamina D tem que ser excepcionalmente acima de 30 e uma recomendação de ingestão diária é mínima de 800 unidades ao dia. Além disso, é essencial que você se exponha ao sol em média 10 minutos ao dia, pelo menos braços e pernas. E sabendo que a maior complicação é realmente a fratura, algo que sempre pedimos a todos os pacientes é evite quedas. Então, na sua casa, evite ter tapetes ou móveis, algo que facilite você a ter uma queda. E claro, se você já percebe um desequilíbrio maior, que você quando levanta fica com a vista escurecida, procure um médico para evitar que essa queda e a fratura ocorra. Para o tratamento medicamentoso, nós temos algumas classes de medicações. Nos Estados Unidos, o FDA aprova a reposição hormonal com estrogênio e progesterona, inclusive para prevenção da osteoporose. Então, se você entrou na menopausa, a minha indicação é que você procure um médico, mesmo que você tenha 50, 48 anos, faça o exame e, caso seja recomendado, você comece a sua reposição hormonal para prevenir que não tenha uma osteoporose. Após a instituição do tratamento, podemos seguir com algumas classes de medicações. As classes tradicionalmente utilizadas são os bifosfonatos, que podem ser orais, uma dose por semana, ou injetável, que é feito uma vez ao ano. Elas devem ser prescritas por um médico, pois tem risco de hipocalcemia, osteonecrose de mandíbula ou algumas fraturas atípicas do fêmur. Porém, essas complicações são raras e geralmente o benefício do tratamento supera o risco. Podemos usar essa medicação em torno de 5 a 10 anos. Além dessa categoria, temos também os anticorpos monoclonais, como o denosumab e o romosozumab. Por isso, a minha recomendação é, primeiro, previna essa fraqueza óssea com um bom estilo de vida e uma boa dieta. Segundo, faça o exame e tente ver uma detecção precoce. Muito obrigada por me acompanhar aqui nesse canal, espero que tenha sido útil para você. Encaminha para quem você acha que precisa, uma mãe, uma irmã, tenho certeza que fará uma grande diferença.